E eu quero falar um pouquinho hoje, um pouco além do pão, tá? E na verdade não é nem um pouco além do pão, é muito além do pão. Porque às vezes eu venho aqui e eu falo especificamente sobre técnica de pão, técnica de pão, técnica de pão. Mas por que que eu trabalho com pão? Por que que eu trabalho com técnica de pão? Por que que eu olho para vocês e eu sempre falo que vocês são muito mais do que nomes que estão aí do outro lado me acompanhando aqui. Vocês, cada um de vocês tem uma história, tem um contexto e leva uma determinada importância para fazer ou não fazer o seu pão em casa. O que move vocês a quererem fazer o seu próprio pão? Eu quero entender um pouco mais disso para poder saber se os nossos motivos são semelhantes, se os motivos que levam vocês a estarem aí do outro lado aprendendo mais sobre isso também é sobre resgate. Porque para mim, quando eu comecei a fazer pão no passado, eu não tive esse estudo dentro da minha casa. A minha mãe não fazia pães e tal, né? Mas a minha avó fazia. Minha avó colocava a mão na massa, fazia um pão cozido. Gente, um pão cozido, e eu já tentei algumas vezes, eu nunca cheguei nos pés do pão cozido que a minha avó fazia. Mas esse é um pão que eu vou testar mais algumas vezes. Vou tirar da cartola essa receita da forma que a minha cabeça lembra, aquela memória afetiva lembra, para que eu possa trazer em algum momento esse ensinamento para vocês, para poder dividir com vocês um pouco mais daquilo que significa para mim fazer pão. Porque para mim, fazer pão é muito além do pão mesmo. Para mim, fazer pão é um resgate lá da minha infância, dos sabores, do significado, de trazer um pouco os filhos para perto na cozinha, de trazer um pouco a família para perto, de você preparar o alimento da sua família. Tem todo um significado por trás disso. Depois, em segundo lugar, eu mudei técnicas e mudei conceitos de como fazer o meu pão na minha casa pela minha saúde, para poder melhorar a questão da digestibilidade, entregar isso um pouco melhor para mim e para minha família. E, gente, isso realmente melhorou muito. Porque, assim, o pão, principalmente aqui no nosso país, que nós temos, em vários lugares do país, nós temos uma mãozinha daquele gosto europeu de comer massas, né? A gente tem vários lugares descendentes de europeus que tem aquela coisa enraizada de comer muita massa. A gente tem isso no nosso país. A grande maioria dos brasileiros consome pão todos os dias. Você que está aí na sua casa, que tipo de pão que você está consumindo hoje? O pão que você consome é aquele pão que você sempre sonhou em fazer, sempre sonhou em consumir, ou você está comprando algo industrializado, algo de fora, porque de repente você não tem aquele tempo que você gostaria realmente de ter para poder fazer o seu pão em casa? E por que eu falo isso? Porque para a gente ter tempo para fazer o pão, a gente consegue conciliar dentro da nossa agenda, que muitas vezes parece ser muito corrida. E, claro, eu falei até em alguns outros momentos sobre a nossa vida atual. Cada vez mais, a gente está numa bolha de crescimento, é tudo muito rápido. Todo mundo está correndo, está todo mundo com pressa, todo mundo quer ver mais. É uma bomba de informações o tempo inteiro. E nesse momento de bombardeio de informações que a gente recebe diariamente, algumas coisas ficam para trás. Então, aí entra muito a preocupação com aquilo que a gente quer melhorar, com aquilo que a gente quer trazer para nossa família. Então, o que move você? Porque se você me segue e ouve o que eu tenho para falar, é porque você gosta de fazer pão artesanal, ou se você não faz ainda, é porque você quer aprender em algum momento a transformar isso na sua família. Você quer transformar isso ou para sua saúde, ou por prazer, ou por resgate familiar, ou para ter uma renda. Gente, hoje, vários estudos apontam um crescimento vertiginoso em vendas de pães artesanais. E por que isso está acontecendo? Por que está voltando essa nova onda? As pessoas estão cada vez mais saturadas de viver essa vida corrida, de ter que consumir alimentos sem sabor. Porque se você comprem um pão industrializado em um determinado momento, e se você ainda não faz pães em casa, compre um pão artesanal, porque hoje é fácil de você encontrar algum lugar que faça pães artesanais, que venda pães artesanais. Isso está uma crescente, as pessoas estão em busca disso. Fatia esse pão artesanal que você comprou ou que você fez, de preferência que você tenha feito, para você poder saber tudo aquilo que está ali dentro, porque isso aí é muito mágico, né?
e compare. Experimenta um pão industrializado, depois experimenta o outro. E olha, é assim, eu não preciso falar para você isso, de quais serão as impressões que você terá, porque a diferença é muito grande. Aquele pão industrializado, quando você aperta aquele pão industrializado, ele vira uma bola de massa. Ele não volta, ele não é aquele pãozinho fofinho, bem estruturado. Ele é um pãozinho fofinho, sem estrutura nenhuma, porque ele recebeu uma carga, uma bomba de aditivo químico para se manter fofinho com uma cara de pão que é seu amigo. Mas, gente, que pão que dura 3, 4 meses dentro de aí numa prateleira, em temperatura ambiente, guardado na sua gaveta. Se você faz hoje um pão e você guarda na sua gaveta para a semana que vem você abrir a sua gaveta e pegá-lo para consumir, ele já está em processo de mofo. Por quê? Porque você utilizou ingredientes de verdade, alimento de verdade. Quando você migra nesse processo alimentar e você começa a fazer esses comparativos, despertam alguns alertas na nossa cabeça. Qual é o tipo de alimento que eu estou colocando para dentro do meu corpo? A gente está vendo cada vez mais casos de pessoas mais jovens e cada vez mais jovens com doenças muito sérias. Não é um tipo de doença, são vários tipos de doença. E não é a exceção que vai causar a doença, é a regra. Pão, hoje em dia, ele é muito consumido pela maioria dos brasileiros e quase todos os dias. Isso não é exceção, isso é regra. Você está consumindo um pedaço de pão lá na parte da manhã, chega na metade da tarde, você vai lá e consome mais um pedaço de pão. É todo dia uma carga muito pesada de um monte de aditivos que você nem conhece, que você nem sabe de onde vieram. A tua saúde tem um limite. Ela vai chegar num momento, num ponto que ela vai se saturar. Ela não vai mais aguentar. Então, isso é importante que vocês analisem. Analisa aquilo. Ah, mas eu tomo uma refrigerante ali de vez em quando. O de vez em quando, ele raramente vai causar aquele estrago na tua saúde. Raramente. Os alimentos, e tem muita gente, muito nutricionista, que fala assim, sobre os alimentos inflamatórios, né? E lá no passado, muito se falava sobre o processo inflamatório que o próprio glúten ocasionava dentro do nosso corpo. Só que com os estudos e com o desenvolvimento, a gente começa a perceber que esse processo inflamatório pode acontecer da forma errada. Sabe aquele pão que você começa a fazer, digamos agora, 7 horas da noite? Fez a sua sova do pão, começou a preparar, bonitinho, deu 7h30, ele já está pronto para modelar. Deu 8h20, ele está pronto para ser assado, porque ele está crescendo, como se não houvesse amanhã. Ele está pronto para você poder consumir? Mesmo que seja um pão totalmente artesanal, totalmente feito na sua casa, ele vai dar os melhores resultados para vocês? Não vai dar. E eu vou explicar um pouquinho do porquê disso, tá? Para que a gente possa desmistificar um pouquinho e entender que o pão artesanal é sim aquele pão que é feito em casa, com ingredientes escolhidos por você, mas também quanto mais processos e técnicas melhores você aplicar dentro daquele pão, melhor será o resultado para a sua saúde, para o seu corpo. Porque a nossa saúde satura. Tudo que é aquilo que é regra e que há um consumo diário, um consumo regular e frequente, ele vai saturar. Uma pessoa, vamos fazer um exemplo assim, bem bizarro assim, sabe? Tipo, que nem eu falei do refrigerante, né? Compare uma pessoa que toma um refrigerante lá, digamos, no final de semana. Beleza, raramente a pessoa vai ter alguma gastrite, alguma dor, alguma acidez no estômago quando ela toma aquele refrigerante. Porque o teu corpo não tá, assim, exausto daquilo. Ele não é mais do mesmo, é algo diferente. Ele falou, opa, peraí, mas você só tomou aquele copo. Agora, compara uma pessoa que vai lá e consome refrigerante de manhã, no café da manhã, no almoço, às vezes no jantar, e todos os dias está consumindo refrigerante. Ela tá sempre reclamando de dores no estômago, tá sempre acima do peso, porque o processo inflamatório também nos leva a estar acima do peso. E eu falo isso por mim. Eu falo isso por mim mesmo, porque eu já sofri muito em relação a isso e não superei essa parte assim de, nossa, ser a pessoa mais leve do mundo. Não sou, bem longe disso. Só que eu comecei a entender quais eram os processos alimentares que eu tinha que startavam isso. E eu consumo pães todos os dias, mas eu emagreci muito nos últimos tempos. Já tive muito mais pesado do que eu estou hoje, mas eu comecei a melhorar a minha alimentação e o meu corpo deixou de ser um corpo saturado, deixou de ser um corpo cansado daquilo tudo que eu consumia no passado. Então é sobre o pão, mas também é muito além do pão. É sobre
o que você consome junto com o pão. É sobre a frequência que você consome essas coisas.